Oi, gente. Hoje vamos falar sobre a diferença do matriarcado e do masculino. Eu acho que é um tema muito importante para ser falado. Eu vou, claro, falar para vocês de uma forma bem sucinta, tá? Se vocês tiverem mais interesse, é importante que cada um faça a pesquisa, né? Mais aprofundada sobre o assunto. Mas, para começar, eu acho que é importante dar esse início, né, de conversa, para vocês começarem a refletir sobre o assunto. Vamos lá? Bom, para quem não sabe, meu nome é Débora, eu sou psicóloga e analista junguiana. E vamos lá, né? Sem enrolação. Bom, gente, para começar, vamos falar primeiro um pouquinho das diferenças, de forma bem sucinta, tá? Sobre o patriarcado e sobre o masculino, tá? E aí, falando sobre cada um pouquinho, já dá para entender essas diferenças, né? Bom, falando um pouquinho, então, primeiro sobre a questão do patriarcado, tá? O patriarcado, ele existe desde que o homem é homem, né? Desde que o homem fez e faz parte da natureza, tá? O patriarcado, ele é uma questão, assim, muito polêmica, vamos dizer assim, atualmente, né? Porque tem muitos movimentos críticos, né, com relação à questão do patriarcado. Mas hoje eu não quero falar do patriarcado de forma negativa. Eu quero falar do patriarcado em si, tá? E trazer questões também que podem ser benéficas, tá? Tanto para o desenvolvimento, como características que fazem parte também. E questões que podem trazer benefícios também de forma que pode contribuir para relacionamentos, tá? Então vamos lá. O patriarcado, ele é um modelo social constituído, né? Caracterizado bem específico do gênero masculino, e pessoas que se identificam com o masculino, né? Vamos dizer assim. Mas certamente para gênero masculino, tá? E o patriarcado é um modelo social e cultural voltado para proteção, tá? Proteção de família, de comunidade, proteção financeira, proteção de propriedade. Claro que tem questões relacionadas ao poder, mas não no sentido machista da coisa, tá? Mas no sentido de poder, de proteção mesmo, né? No sentido de ambição, dessa parte masculina mesmo, porque pensando em questões físicas, o homem, ele tem, assim, é um fato de que o homem, ele é mais forte fisicamente, tá? Então, é a gente pensar nessa questão de força, né, no sentido de proteção, tá? Então, o que acontece? Ao longo da história, o homem, com essas características, e também, né, com a energia masculina, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, falando, né, adiantando um pouco do masculino, juntando com o patriarcado, o homem acabou se desenvolvendo nessa característica, né, do patriarcado, em valores, né, voltados para esse sentido de proteção, de honra, no sentido de você cumprir, né, algo que você fala que você vai fazer, então você não vai descumprir aquilo que você está dizendo, então eles vão fazer.
no sentido de você ter realmente uma proteção, no sentido de você ter uma pessoa que vai estar batalhando, né, e está em prol de uma proteção e de uma luta para que aquela família e aquela sociedade esteja protegida e que ela funcione, tá? Então, é uma questão nesse sentido, certo? Agora, falando do masculino, ele é um pouco diferente, tá, gente? Porque falando de masculino, a gente não necessariamente fala só do gênero masculino, tá? O masculino a gente pode colocar o gênero, mas a gente fala no sentido de energia masculina, a gente fala de uma questão mais arquetípica, né? No sentido de que o masculino, ele tende a trazer, nessa questão arquetípica, alguns padrões de comportamento, alguns padrões masculinos, voltados mais para proteção, controle, combate. Quando geralmente vai para esse lado paterno, leva os filhos mais para o mundo, né? Tem essa questão mais simbólica, né? Nesse sentido, tá? No sentido de ação, né? De proteção, de força, de controle, tá? Mas não no sentido negativo. Claro que tem a questão da agressividade, que todos os homens têm, mas tem a agressividade que homens não vão lidar bem com essa agressividade, né, e podem acabar se tornando realmente pessoas muito agressivas e problemáticas, né, na sociedade, como homens com a sua agressividade, com a sua violência, vão conseguir canalizar ela de outra forma. Então, vão fazer exercícios físicos, vão buscar conhecimento, vão trabalhar a parte intelectual, né, vão canalizar de outras formas essa agressividade, né? Então, ela não vai ser prejudicial aí para as outras pessoas e nem para si mesmo, mas ela vai existir, e se em algum momento ele precisar, por exemplo, utilizar essa força masculina, ele tem, né? Se ele precisar, ela está à disposição, mas não vai ser prejudicial, certo? Então, se a gente parar para pensar no que é patriarcado, do que é masculino, a gente tem que pensar sempre essas diferenças do que é um, do que é o outro, no contexto histórico, e também pensando em como as pessoas têm criticado e visto esse contexto nos dias de hoje também, que é diferente de antes, né? Mas é importante a gente resgatar as nossas raízes, né? Porque nós somos natureza, a gente não pode negar isso, né? Então é importante a gente ter um certo cuidado quando a gente fala das nossas raízes, né? Da nossa essência, tá? Então eu quero trazer, na verdade, essa reflexão. Claro que cada um vai tirar o que for positivo para cada um, vai refletir o que for positivo para cada um e vai colocar como benefício para cada um, tá? E acrescentando essa questão do patriarcado, eu quero trazer também essa questão em relação ao feminino, tá? O patriarcado, ele não é agressivo ao feminino, tá? É diferente de machismo, é diferente da agressividade com o feminino, pelo contrário. O patriarcado, ele é extremamente respeitoso com o feminino, ele é extremamente receptivo. Ele tem o feminino dentro dele bastante saudável e ele aceita bastante o feminino dentro dele, né? Então, quando ele se relaciona com o feminino, ele entende a diferença, né? É muito claro para ele a diferença do masculino e do feminino dentro dele, né?
Então é bastante respeitoso o relacionamento, tá certo? Então eu queria deixar isso só para vocês poderem refletir, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Qualquer coisa eu tô à disposição no WhatsApp. Podem me chamar também no Instagram. E curtam, compartilhem esse vídeo, que eu acho que é um conhecimento, uma reflexão interessante para as pessoas. Quanto mais vocês se inscreverem, curtirem, mais essa informação vai chegar a quem precisa, tá certo? Então, até o próximo vídeo.